Fala pessoal, voltando ao nosso desafio de resumos rápidos, vamos falar sobre estigma. A origem do termo ainda vem do grego antigo, do verbo esculpir, marcar, indica sinal, vergonha, punição ou desgraça. Estigmatização provocada por perda de uma característica social ou a introdução de uma característica indesejável. Ela traz uma sinalização de diferença, tem um impacto na interação entre as pessoas daquele ambiente, trazendo prejuízos, né, à participação. O estigma relacionado à saúde é um processo sociocultural, com grupos sociais sendo desvalorizados, rejeitados, excluídos, baseado em condições de saúde socialmente desacreditadas. Formas de manifestação, pode ser individual, social ou ainda estrutural, com impacto variado, afetando desde o curso da doença, a dificuldade de busca de ajuda, baixa autoestima e reduzindo a adesão de tratamento. Consequências associadas, pior desempenho no trabalho, aumento do desemprego, aumento do risco de suicídio, redução de expectativa de vida. A psicofobia no Brasil é muito intensa, trazendo preconceitos contra as pessoas que tenham transtornos mentais ou deficiências mentais, e caminha para ser enquadrada como ato criminoso visando a inibição de tal comportamento. A importância na identificação desses fatores é para melhor direcionamento do desenho de campanhas e redução do estigma, implicações para o tratamento clínico e social de pessoas com transtornos mentais graves e, por fim, tentar reduzir o problema que é urgente de desigualdade de saúde pública, principalmente falando de pessoas portadoras de doenças mentais. Estigmas pelas visões de biopolítica e social é uma origem histórica desde a Grécia Antiga e sua característica varia com o tempo e lugar. Impacto social do estigma vai envolver narrativas das relações sociais, o que é socialmente aceito e o que não é, inclusive com algumas questões de comportamento e de divergência de costumes, pode ser criminalizado, estigmatizado como doença ou ainda ser aceito como um comportamento normal. Esse estigma como agente biopolítico, né, algo muito complexo, né, e tem uma perspectiva de que a doença ela pode trazer um reforço a um comportamento, a uma segregação de um determinado grupo ou de uma determinada minoria. Ele pode ser de uma forma ativa ou passiva, às vezes surgindo até do próprio indivíduo contra ele mesmo e o grupo em sua volta. A construção social vai necessitar de um poder para estigmatizar quem tem influência, poder financeiro, poder político. A análise do estigma e da resistência, né, em que a pessoa que está sendo estigmatizada, ela pode tentar buscar a resistência àquela marca que está sendo imprimida a ele, sendo que, em muitos casos, o paciente ele pode lutar contra o autoestigma, ou seja, ele mudar a sua forma de pensar, ele pode lutar contra o estigma social, tentando incentivar as pessoas em volta dele, ou ele pode tentar lutar contra o estigma estrutural, tentando mudar as regras hierárquicas da política e sociedade em que ele vive. A prevalência ela é grande e de difícil estimativa, uma vez que muito o estigma ele pode não ser expressado, né, em uma pesquisa, ele pode ser oculto, né, ele pode ser subentendido. E fatores que podem influenciar o estigma, desde a gravidade da doença, resultado terapêutico insatisfatório, distúrbio na expressão emocional, comportamentos violentos ou ainda rotulagem. O impacto, né, do estigma internalizado ele vai reduzir a autoestima e a identidade, levando à autoestigmatização, onde o indivíduo incorpora aquele estereótipo negativo e aceita como o é. E isso gera um desafio no tratamento e na reabilitação, uma vez que o paciente, aceitando que nunca vai melhorar, que não é bom o suficiente, que é rejeitado, ele acaba desistindo, aumentando a chance de quadros de depressão, de ideação suicida ou mesmo de abandono de tratamento. É necessário a intervenção do tema de uma forma eficaz para que a gente consiga promover ambientes de apoio às pessoas que se sentem estigmatizadas ou que estão com um diagnóstico estigmatizante. E o conceito do estigma ele é abrangente e multifacetário, inclusive trazendo crenças de estereótipos, atitudes negativas, às vezes até mesmo autoprovocadas, comportamentos discriminatórios. Componentes do estigma são a evasão, a distância social, com expressões comuns, né, de discriminação. E o impacto, geralmente, é o medo de ter uma atitude negativa, é o medo de ter um comportamento desaprovado pelos demais.
Os níveis conceituais, né? Ele pode passar pela cognição, razão por detrás dessa crença estereotipada, emocional, são respostas negativas em relação a pessoas com doença mental, comportamental, sendo que a discriminação observada nas interações do dia a dia. Podemos citar os estereótipos e preconceitos em relação à doença mental, com a natureza de opiniões preconceituosas sobre características de certos grupos, como os doentes, ou estereotipias comuns, né, como periculosidade, imprevisibilidade, falta de confiança, especialmente em relação à esquizofrenia, que é muito citado, esse tipo de estigma. Funcionalidade, né, são utilidades e limitações que facilitam julgamentos rápidos, né, mas que podem ser totalmente disfuncionais quando aplicado indiscriminadamente, necessitando de informação completa, um julgamento justo, que exige uma compreensão mais ampla e detalhada da situação do indivíduo. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Se a gente observa uma pessoa não falando nada com nada, gritando com uma pedra na mão, a gente tem vamos botar aspas, um preconceito que essa pessoa vai nos atacar. E aí isso acaba sendo um julgamento rápido para facilitar nossa sobrevivência. Ok? Agora, eu não aceitar conviver com uma pessoa que já teve esse problema, mas que hoje ela entende que precisa de um tratamento, ela está estável, e eu entender que ela é imprevisível e instável, acaba sendo uma análise superficial e que eu marco essa pessoa de uma forma tão negativa que a gente piora a qualidade de vida e a possibilidade de recovery e reinserção dessa pessoa. Então é onde que a gente tem que lutar para que os julgamentos rápidos não sejam julgamentos superficiais e que a gente deva levar em consideração caso a caso e o momento que a pessoa está passando. O estigma no ambiente laboral são altas taxas de desemprego com pessoas com transtornos mentais, que acaba trazendo um medo do preconceito e a discriminação, inibindo trabalhadores de reconhecer suas condições mentais e de procurarem ajuda. Esses problemas, né, vão trazer atitudes negativas de superiores hierárquicos, decisão de revelar doenças ou mesmo estigma como barreira para buscar emprego. Dar uma conversa, não vou falar que eu sou doente porque senão vou ser demitido, ou não vou buscar um emprego porque eu não vou conseguir encontrar. Medidas para promover essa inclusão, principalmente para indivíduos com esquizofrenia, é buscar mais informações sobre o tema, compreender o impacto na capacidade de trabalho. Ele tem um prejuízo? Tem, mas ele tem uma capacidade residual, ele tem uma possibilidade, às vezes, de ser útil. Isso vai ser importante para o bem-estar biopsicossocial desse paciente. E a gente deve tentar incentivar engajamento no ambiente de trabalho como um todo, para que todos consigam uma melhor funcionalidade. A legislação brasileira inclui as pessoas com deficiência, a Convenção da ONU sobre o Direito de Pessoas com Deficiência foi promulgada em 2009 e a Lei Brasileira de Inclusão em 2015. A lei de cotas traz reservas de vagas para profissionais com deficiência, da mesma forma para ensino superior. Impacto da mídia, né, nas percepções de doenças mentais, né, filmes, redes sociais, moldam a percepção sobre a doença mental e retratos negativos acabam contribuindo a uma piora deste estigma, sendo que, inclusive, a gente pode dividir em perspectivas, né, em nível micro, intermediário ou macro. Micro é aquela parte, né, da pessoa que tem o transtorno mental, seus cuidadores próximos, que acaba trazendo uma informação pesada, uma marca, algo quase que insuperável. Já o intermediário são os profissionais de saúde, são as pessoas que convivem, mas não de uma forma tão próxima, os líderes comunitários, por exemplo, as escolas. Já o nível macro é a sociedade como um todo, os meios de comunicação de massa e aquelas estereótipos que são vendidos à população como um todo. A contribuição da mídia para o estereótipo, né, ela traz uma cobertura muitas vezes negativa e imprecisa da doença mental e vai fortalecer comportamentos prejudiciais. O uso do termo na esquizofrenia de forma pejorativa também aumenta ainda mais a estigmatização dessa patologia já tão estigmatizada. E a aliança entre as especialidades e mídias deve ser buscadas para que a gente reduza o prejuízo ou até consiga um ambiente um pouco mais propício para um trabalho de conscientização. As barreiras causadas pelo estigma são enormes e aumenta negativamente a qualidade de vida e eficácia dos serviços de saúde. A atitude do profissional é de fundamental importância para quebrar o estigma e tentar não ser um perpetuador desses estereótipos
E o impacto no tratamento na relação terapêutica é muito relevante, pois que ao ponto que a gente demonstra que a adesão ao tratamento e a estabilidade pode ser um fator de superação do estigma e uma vida mais plena, pode auxiliar que o nosso paciente consiga uma melhor eficiência das nossas estratégias. Algumas informações para finalizar. O autoestigma são pessoas com doenças mentais que internalizam estigmas públicos. Ele começa a acreditar de fato naquele problema. E essa internalização é complexa, uma vez que durante o primeiro episódio do transtorno mental, o estigma culturalmente disseminado, ele está lá, latente, mas que ao ter a doença, aquele paciente que já tinha aquele preconceito, ele toma para si aquilo. Como exemplo, eu sou mentalmente doente, então eu tenho um caráter fraco, levando a uma baixa autoestima e um abandono de estratégias que ele, porventura, podia melhorar. Estigma de cortesia já foi tema de prova várias vezes, é o estigma que resvala, né, frente ao cuidador próximo, às vezes ao profissional de saúde, quase aquela situação do psiquiatra ser menos médico do que outro médico, porque o médico de maluco, isso é um exemplo de estigma de cortesia, ou então, às vezes, um preconceito que bate num cuidador, né, uma desvalor da pessoa que cuida do paciente psiquiátrico. O estigma da família, né, vão relacionar principalmente a situação da mãe esquizofrênica, quase uma culpabilização daquela família que tem um paciente com transtorno mental, né, e que isso deve ser superado pela alfabetização em saúde mental, conhecer sobre a doença, sobre os níveis, sobre o desencadear da abertura de sintomas ou não, a estabilidade, o uso da medicação. E é importante, pessoal, ter projetos que vão buscar a qualidade de vida desses pacientes e que vão conseguir conscientizar a comunidade a tratar e a olhar esses pacientes de uma forma diferente, superando os conceitos leigos do transtorno mental, trazendo uma aproximação mais social ao estigmatizado, diminuir as visões distorcidas, trazer mais informações, conscientização. O Brasil, com seu conceito atual, teve um aumento significativo de casos de transtornos durante a pandemia e que hoje lidera a prevalência de ansiedade, chegando a afetar 9,3% da população, quadros graves. Alguns outros estudos estimam que 1 a cada 4 pessoas vai ter algum momento da vida, algum prejuízo da ansiedade. Então, o recado que eu queria dar é esse: conscientização é tudo, trabalhem nos seus consultórios, estudem o tema, porque caem com muita frequência nas nossas principais provas.